Olá pessoal, vamos para mais uma aula de polímeros e hoje nós vamos conhecer mais um processo de moldagem térmica, que é o processo de injeção. Já tem uma videoaula gravada falando sobre extrusão e uma outra videoaula que eu falei sobre sopro. Se você perdeu essas duas aulas, vai lá no YouTube que a aula está postada já. No processo de injeção, como vocês estão vendo aqui, ele é um processo bastante útil para a fabricação de peças complexas. Diferentemente da extrusão, em que você fabricava um cano de água e esgoto, que tinha uma peça que nós chamamos de peça contínua, que ao longo da sua seção transversal, a peça não muda suas dimensões, não muda o seu formato, a sua geometria. Então, é um processo mais simples, o de extrusão. Ao passo que o de injeção é o extremo oposto, é o processo mais complexo que a gente tem. Então, como vocês podem estar vendo aí no slide, você pode fabricar uma cadeira plástica, um balde, para-choque de carro e outros componentes automotivos, produtos de uso doméstico, como escova de dentes, potes plásticos que nós usamos na cozinha para condicionar alimentos e as próprias pré-formas, que são esses tubinhos que vocês estão vendo aqui no slide, que nós usamos como material para o processo de sopro. Então, na aula de sopro eu falei das pré-formas. As pré-formas são fabricadas por injeção, para que posteriormente sejam sopradas e aí sim vão dar o formato da embalagem de bebidas ou de algum produto de higiene e limpeza, ok? Também encontramos o processo de injeção em carcaças de eletrodomésticos, como, por exemplo, aquela carcaça plástica de um aspirador de pó, de um liquidificador, então, de uma máquina de lavar. Então, são produtos que possuem uma geometria mais complexa e aí, por isso, vão requerer o processo de injeção plástica. Vamos ver agora como é feito o processo de injeção. Então, aqui é feito um corte em que eu mostro o equipamento e que nesse equipamento a gente consegue observar que ele lembra muito a máquina de extrusão, a extrusora. Então, você tem aqui os mancais de apoio, o motor e o sistema de canhão, onde nesse canhão a gente tem um parafuso com rosca sem fim, exatamente como a gente tinha na extrusão. Então, esse parafuso com as roscas, nesse movimento de rotação, eles vão acabar conduzindo o polímero ao longo desse canhão. E nesse canhão existe um conjunto de resistências elétricas que vão estar aquecendo esse polímero, que foi alimentado no funil, que nós chamamos de cilindro de alimentação, silo ou mesmo tremonha. Então, o polímero ele é abastecido por cima aí na máquina. Nesse slide está sendo representado pela coloração verde. E à medida que o polímero ele desce pelo funil e é conduzido pelo parafuso, que está no movimento de rotação, ele vai sendo aquecido e vai sendo fundido. Então, é importante nesse momento a gente lembrar que o processo de injeção plástica, assim como o de sopro e o de extrusão, a gente só consegue fazer com polímeros que sejam termoplásticos, ou seja, que podem ser moldados com calor, diferentemente dos termorrígidos, como o epóxi, a resina poliéster, o baquelite. Então, são alguns exemplos de polímeros termorrígidos que a gente não faz por esses processos que nós estamos discutindo nessas aulas, ok? Bom, a partir do momento, então, que o polímero está caminhando pelo canhão e ele está sendo fundido, ele chega na região onde se encontra o bico de injeção. É nesse momento em que a pressão, o próprio parafuso, ele se desloca, empurrando essa resina como se fosse um êmbolo de uma seringa, e aí vai fazer a injeção da resina no molde. Esse molde ele já está fechado. Pode ser um molde de uma única cavidade, ou seja, você vai fabricar um produto por vez, por ciclo de injeção, ou pode ser um molde com muitas cavidades, como a gente vai ver daqui a pouquinho no slide. Em que se eu tenho várias cavidades, num único ciclo, ou seja, numa única injeção de resina, essa resina polimérica ela vai preencher as várias cavidades do molde. E aí tem que aguardar um tempinho para que essa resina ela esfrie. Então, esse molde ele tem um sistema de refrigeração, que pode ser água, por exemplo, em que a água vai circular por dutos que existem no interior desse molde, resfriando a peça. A peça resfriou, o molde é aberto e a peça injetada
é ejetada da máquina, ok? Então, basicamente é isso. Então, a única diferença da extrusão com a injeção é desse processo depois que o polímero está aquecido. Na extrusão, você vai ter uma matriz que vai dar o formato da peça extrudada. Na injeção, você vai ter um bico e um molde com uma cavidade ou múltiplas cavidades onde a resina vai preencher todo esse espaço interno. E aí o molde se abre e a peça é ejetada, ok? Bom, nesse processo, então, a gente define que a injeção é um processo de fundir, né, derreter o plástico num cilindro que contém um parafuso que nesse movimento de vai e vem, ele vai injetar o plástico no molde e, consequentemente, vai ser resfriado. O processo de injeção é um processo que nos permite obter peças de geometrias complexas, como eu já falei, e também é um processo que nos dá uma alta produtividade, uma vez que você consegue usar um molde com múltiplas cavidades. E aí, num único ciclo de injeção, você produz dezenas de peças. Eu estou falando bastante, né, de ciclo de injeção. Vamos ver o que é a definição de ciclo de injeção. É o tempo que você gasta entre fechou o molde, injetou a resina, espera o resfriamento, abre o molde, ejeta a peça. Esse é um ciclo de injeção. E aí, dependendo do produto, né, um produto que leva muita resina plástica, um produto complexo, ele pode ter um ciclo de injeção de 1 minuto, né, ou 80 segundos, né, depende muito do produto. E depende muito da quantidade de cavidades que tem esse molde. Por exemplo, esse molde que eu estou colocando aí para vocês no slide, a gente tem sempre um sistema de macho e fêmea, né, onde ocorre esse acoplamento. Eu estou pegando apenas uma parte do molde e vocês estão vendo aí 10 cavidades, ou seja, eu consigo fabricar 10 pentes, 10 unidades de pente em um único ciclo de injeção. De repente, esse ciclo de injeção pode ser de 30 segundos. Então, em 30 segundos, eu fabrico 10 pentes. Então, é por isso que a gente considera um processo de alta produtividade. Claro que um molde com muitas cavidades, ele começa a ficar bastante caro e aumenta a pressão que eu necessito para fazer injeção. Então, eu posso demandar uma máquina com capacidade de carga maior. Então, esse estudo de quantas cavidades seria o ideal para um determinado processo de fabricação, aí precisa ser feito um estudo, né, de viabilidade econômica, tá? Para você colocar na balança. Eu quero várias peças por ciclo, mas isso vai me demandar uma máquina de maior capacidade de carga, com um molde mais caro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Alguns parâmetros são importantes no processo de injeção. Primeiro é a pressão de injeção. Você tem que ter a pressão adequada para evitar a formação de bolhas ou falta de material preenchendo as cavidades do molde. A temperatura, tanto do polímero que está fundido, a temperatura do molde que vai resfriar a peça, a temperatura do canhão, né, com o cilindro ali, com o parafuso, todos esses são parâmetros de temperatura que precisam ser bem controlados. E vai depender do tipo de resina que você está trabalhando. Se está injetando uma peça de polietileno, são parâmetros de processo diferentes se for uma resina de PVC, por exemplo. Tá? Precisamos controlar também a velocidade de rotação da rosca, porque é ela que está sendo responsável pelo carregamento da massa de polímero que está sendo fundida. Então, são alguns parâmetros do processo importantes da gente controlar. Bom, existe um controle também importante que a gente precisa fazer, que é dos grânulos que vão ser injetados. Também na extrusão, né, ou mesmo no sopro, o controle de qualidade da matéria-prima é importante, porque o polímero ele não pode ter umidade no momento em que ele vai ser termomoldado, porque a presença de umidade pode gerar na peça algumas manchas. Então, não é indicado, né, você está num ambiente que existe alta umidade, seria importante estocar esse polímero ao abrigo, né, da umidade, ou um pouco antes de usar esses grânulos, né, esse granulado, você colocar numa estufa e secar esse material, ok? Aqui é um exemplo que eu trago a vocês, né, do molde que a gente usa para fabricar a pré-forma, que futuramente vai virar uma garrafa PET. Observem aqui nessa terceira figura que você tem esses cilindrozinhos, né, então são os moldes da pré-forma. Nós temos 8 aqui e mais 8. Então, esse molde, ele possui 16 cavidades.
Então, em um único ciclo de injeção, eu faço 16 preformas, ok? E aí aqui você tem uma imagem mostrando preformas de diferentes cores. Então, isso vai depender do aditivo que você está usando para pigmentar essa resina PET, tá? A base é PET. Aí, se ela vai ser esverdeada, se ela vai ser fosca, translúcida, isso vai depender do aditivo que você está empregando nessa embalagem. Você também pode encontrar em preformas de polietileno de alta densidade ou também de polipropileno, tá certo? Não é... Todas as preformas não necessariamente precisam ser de PET. Vamos ver se vocês estão compreendendo aqui a explicação que a gente teve sobre o processo de injeção. Aqui é dado um esquema, né, de uma moldagem, né, térmica que nós aplicamos aos polímeros termoplásticos. Que representam esses números de 1 a 5 aqui nessa figura. Vamos lá. Bom, o número 1 está apontando para essa estrutura verde aqui no formato de um funil. Na verdade, é o funil de alimentação, né? O cilindro de alimentação ou tremonha. O amarelo, né, é o polímero que a gente está colocando na máquina. Então, não foi pedido informação sobre ele. O número 2 está apontando aqui para essa peça acinzentada, que para nós é o parafuso com a rosca sem fim. Então, esse componente ele fica dentro do canhão, onde existe o sistema de aquecimento por resistências elétricas. O número 3 está mostrando o bico de injeção. E o número 4 está mostrando a peça que foi injetada. E quanto o número 5 está mostrando para a gente o molde de injeção. Ok? Ficou claro? Alguma dúvida? Uma outra comparação que a gente pode fazer é com os diferentes processos que nós vimos até agora. Então, observem que o processo de injeção é um processo cíclico, né? O molde está aberto, fecha, injeta, espera resfriar, né? Abre. Então, é um ciclo de injeção. Então, é um processo cíclico, consequentemente, é um processo descontínuo. E o processo de extrusão, como são peças de seção transversal constante, é um processo contínuo, como o processo de fabricação de sacolas plásticas, sacos, filmes, né? Nós encontramos vários vídeos que mostram, né, a formação da bolha, né, o filme bolha, e depois o filme ele é bobinado após o seu resfriamento. Então, é um processo de extrusão. Então, é um processo contínuo, tá? Então, essa é uma diferença básica entre os dois processos de extrusão e injeção. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem como a gente fabrica peças por injeção, é importante você começar a observar na sua casa os diferentes materiais que você tem que são feitos de plástico. Então, quando você olha uma garrafinha squeezer, qual foi o processo utilizado para fabricar essa garrafa? Foi extrusão? Foi sopro? Foi injeção? Claro que existem outros processos que a gente não abordou aqui. Existe um processo muito conhecido que é o chamado de rotomoldagem. Ele é muito utilizado para a fabricação de caixas d'água, que são feitas hoje de polietileno, né? Não se fabrica mais caixas de fibra, né? Fibra de vidro. Nós vimos que o processo de sopro a gente consegue identificar pela linha, né, que fica presente na peça que foi soprada. Se você pega, por exemplo, aqui um copo de bebidas, se ele foi feito por injeção, no fundo da peça você vai conseguir ver uma rebarba do bico de injeção, por onde a resina foi injetada, tá? Geralmente é no fundo do produto que você encontra essa marcação de onde foi feita a injeção da peça, tá bom? Essas são algumas dicas que nós usamos para identificar os diferentes processos de termomoldagem dos polímeros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê então numa próxima videoaula.